Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, e aí, como estão as atividades? Estão conseguindo fazer? Me deem um retorno, preciso saber de vocês. É o seguinte, lá na meta 4, eu deixei uma lista de exercícios para vocês, e hoje nós vamos fazer a correção, certo? Então, o texto 1 é barroco, o texto 2 é arcádico. Comparando-os, só não é correto afirmar que os árcades têm uma visão de mundo mais angustiada que os barrocos, nunca, jamais, em momento algum, tá? Então, os árcades têm uma visão de mundo mais angustiada que os barrocos. Isso não é correto. Lembrem que os angustiados eram os barrocos, tá? Então, os árcades não. Os árcades era viver na natureza, fugir da cidade. Questão 2. O poema abaixo pertence ao Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, embora faça parte do modernismo português, período bem posterior ao estudado neste modo. Ele guarda muitas semelhanças com os tradicionais poemas árcades. Nós temos aqui a poesia, e daí nós temos algumas perguntas que foram apresentadas para vocês aqui. Então, a prof vai deixar a resposta. Vale lembrar que, para o autor, a aldeia lhe dá a possibilidade de poder ser maior e ter uma vida maior do que a da cidade. Na cidade, apenas observa-se as coisas, não vive, pois as construções limitam o seu horizonte, tornando-os pequenos, pois tiram a possibilidade de enxergarmos além daquilo que os olhos permitem. Profundo isso, gente. O que nos torna pobres, ao contrário da aldeia, que permite a reflexão, o sentir, o entender, o olhar adiante do que aquilo que está visível, certo? Questão 3. Casa no campo. Nós ouvimos essa música em sala. E na sequência, diz bem assim: Jean-Jacques Rousseau, pensador e escritor francês, em sua obra Emílio, defende que o homem é bom, mas se corrompe no contato com a sociedade. Como solução, Rousseau aponta para a necessidade um maior contato entre o homem e a natureza. Você percebe isso em Casa no Campo? Justifique a resposta. Então, eu coloquei uma resposta aqui e vocês vão fazer a resposta de vocês, mais ou menos baseado nisso. Não é igual, porque a interpretação de cada um, ela acaba sendo demonstrada de forma diferente. Então, vamos lá. Na música, observa-se que o homem, ao relacionar-se de forma íntima com a natureza, ele se torna parte dela e consegue viver de forma harmoniosa, tranquila, respeitosa. Uma vez que o homem vive como parte da natureza, ele não percebe que não precisa de muita coisa para sentir-se bem, tranquilo, confiante e feliz, alcançando assim a paz tão desejada e perseguida. Então, eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz. Então, ao relacionar-se com a natureza, o homem passa a viver de forma muito mais tranquila, tá? Ele se sente parte dela e, sendo assim, ele percebe que não precisa de muito mais do que aquilo para viver. Questão 4, tá? Questão A e questão B, que são apresentadas para vocês aqui, tá? Trata-se de um soneto cuja forma poética é constituída de 2 quartetos e 2 tercetos, e B é na terceira estrofe do poema em que o poeta escreve de modo objetivo a expressão de natureza aprazível. Árvores aqui vi tão florescentes, que faziam perpétua primavera, nem troncos vejo agora decadentes. E a última questão, a figura do índio e José de Alencar e Gonçalves Dias. Questão 6, a resposta: utilização de linguagem elegante, rebuscada e artificial, tá? Essas questões apresentam característica do estilo literário presente nos versos acima citados, tá? Então, tudo isso.
Questão 7. Leia os seguintes fragmentos de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Ele apresenta duas possibilidades aqui para vocês, dois questionamentos, melhor dizendo. No texto 2, o sujeito lírico apresenta características da convenção arcádica, a presença dos pastores, a vida campestre, para se tornar agradável ao leitor, para lhe fazer proporcionar o prazer da fantasia, longe da agitação da vida urbana. Aqui nós temos também a análise, tá? Da poesia, a comprovação daquilo que foi nos proposto, que o poema de Cecília Meirelles recria uma ambiência, né, um ambiente típico do estilo da época literária, conhecido por arcadismo, e é solicitado para nós uma discussão, né, que nós comprovemos essa afirmativa que foi apresentada aqui na poesia, apresentada aqui na questão, certo? Pessoal, fiquem bem, se cuidem, façam as correções e até mais.